grávida de novo e disse ao meu filho de 18 anos que ele tem que fazer horas extras, porque o pai da criança não quer se responsabilizar e com o que ele ganha não é suficiente para mim e seus 3 irmãos. Como mãe, aprendi cedo que o amor é uma forma de crucificação diária, um peso que carregamos com um sorriso no rosto enquanto nossos pés sangram. Eu sempre fui o pilar desta casa, sustentando não apenas o teto, mas a alma de 3 crianças que dependem inteiramente da minha força e da minha fé. A vida nunca foi generosa comigo, mas eu aceitei cada provação como um desenho divino, cuidando para que meus filhos nunca sentissem o vazio que um pai ausente deixa no peito. O Cristiano, meu primogênito de 18 anos, sempre foi a minha maior esperança, aquele que eu moldei para ser o homem que nenhum dos que passaram pela minha vida conseguiu ser. Eu o criei com retidão, ensinando que a família é um altar onde devemos sacrificar nossos desejos mundanos em prol do bem comum. Ultimamente, porém, senti que uma sombra de egoísmo começou a crescer no coração dele, algo que eu, como guardiã de sua moral, não poderia ignorar. Eu percebia como ele guardava cada centavo do seu pequeno salário no mercado como se fosse um tesouro privado, esquecendo-se de que a mão que o alimenta hoje é a mesma que o carregou no ventre. Uma mãe sente quando o equilíbrio da casa está ameaçado, e eu sabia que precisava de um sinal, de uma nova missão para unir este lar sob a égide da caridade. Foi então que Deus, em sua infinita e misteriosa sabedoria, decidiu me testar mais uma vez com a notícia mais sagrada e, ao mesmo tempo, mais pesada que uma mulher pode receber. Eu descobri que estou grávida novamente, um milagre que deveria ser celebrado, mas que se tornou um fardo devido à fraqueza de caráter do pai da criança. Aquele homem que um dia jurou proteção, revelou-se um espírito deplorável e desprovido de qualquer senso de dever cristão ao fugir das suas responsabilidades assim que soube da nova vida. Eu não chorei, pois as santas não choram diante da injustiça, elas se fortalecem para proteger o rebanho que lhes resta. Com o custo de vida subindo e 3 bocas já grandes para alimentar, a matemática da sobrevivência tornou-se uma oração desesperada que eu precisava resolver. O salário do Cristiano, que ele usava para alimentar seus próprios sonhos juvenis, tornou-se a única âncora disponível para não deixarmos este barco afundar nas águas do pecado da miséria. Preparei a mesa com o pouco que tínhamos, sentindo cada batida do meu coração como um lembrete de que eu sou a única que realmente se importa com o futuro desta linhagem. Naquela noite, o ambiente estava carregado com o aroma de uma sopa rala que eu fiz questão de servir, tão transparente que era possível ver o fundo de cerâmica descascada do prato. Eu queria que o visual da nossa escassez falasse mais alto do que qualquer palavra, para que a sensibilidade dele fosse despertada antes mesmo do anúncio. Cristiano sentou-se à mesa com aquele ar cansado de quem acha que o mundo lhe deve algo só por trabalhar 8 horas por dia em um mercado de bairro. Eu mantive meus dedos firmes no meu terço de madeira desgastado, cujas contas já brilhavam pelo suor de tantas preces acumuladas ao longo dos anos. Olhei nos olhos dele, buscando a centelha de compreensão que eu mesma plantei, e soltei a notícia como quem compartilha uma revelação celestial. Eu disse a ele que a nossa família estava prestes a crescer e que Deus nos enviou outra alma para cuidar, um presente que exige sacrifício. A reação dele, infelizmente, não foi de júbilo, mas de um choque frio que me feriu profundamente, como se um filho pudesse ver um irmão como um problema. Expliquei a situação com o pai biológico, aquele ser de espírito fraco que nos abandonou, e deixei claro que o papel de homem da casa agora recaía inteiramente sobre os ombros do Cristiano. Não era uma escolha, era uma convocação para o serviço sagrado que a linhagem de sangue exige de quem nasceu primeiro. O que ele ganha atualmente mal dá para suas próprias vaidades, e eu fui direta ao ponto. Ele precisa dobrar seus turnos no mercado e fazer todas as horas extras possíveis. Foi então que a verdadeira face da ingratidão se revelou, quando ele teve a audácia de mencionar uma suposta reserva para a faculdade que vinha escondendo. Ele falou de livros, de carreiras e de um futuro longe destas paredes, enquanto seus irmãos e o pequeno ser no meu ventre clamavam por provisões básicas. Senti uma náusea que não era da gravidez, mas da decepção moral de ver um filho colocar suas ambições intelectuais acima da sobrevivência da própria mãe. Como ele poderia pensar em estudar medicina ou engenharia quando a mãe que lhe deu a vida está prestes a carregar uma nova cruz sem ajuda? O egoísmo dele era um insulto a cada estria no meu corpo e a cada noite de sono que perdi cuidando de suas febres na infância. Apertei o terço com tanta força que minhas juntas ficaram brancas, lembrando de que o ventre de uma mãe é uma dívida que nunca se paga, nem com todo o ouro do mundo. Disse que a educação que ele realmente precisa agora é a da caridade cristã, aquela que se aprende no suor do rosto e na renúncia do próprio eu,
Ele tentou argumentar sobre planos e prazos, mas eu silenciei com o olhar de quem já viu o inferno e voltou para contar a história. Um filho que nega o pão ao irmão por causa de um diploma não merece o teto que o abriga nem a oração que o protege. Eu me apresentei como a mártir que sou, a mulher que sempre deu tudo e que agora pedia apenas o mínimo de decência filial. Cristiano permaneceu em silêncio, uma mudez que eu interpretei como a vergonha de quem foi pego em um pecado vil de vaidade pessoal. Eu não estava pedindo luxos, estava pedindo que ele cumprisse o propósito para o qual foi colocado nessa família, ser o arrimo, o suporte e o exemplo. A ideia de que ele poderia priorizar o seu próprio crescimento enquanto eu definho na cozinha me pareceu uma heresia que só a juventude moderna consegue conceber. Reiterei que as horas extras não seriam uma sugestão, mas a única forma de ele redimir esse pensamento egoísta que quase professou em voz alta. Ele precisa entender que a sua vida não lhe pertence, ela pertence a nós que o sustentamos até aqui com tanto esforço. O jantar terminou com o som metálico das colheres batendo no prato vazio, um eco da vacuidade que ele tentou instaurar no nosso lar com seus planos mundanos. Levantei-me da mesa com a dignidade de quem cumpriu o seu dever de correção, deixando-o ali com o peso da sua consciência e da nossa sopa rala. Eu sabia que ele estava processando a magnitude da sua responsabilidade, e eu esperava que o Espírito Santo iluminasse aquela mente obscurecida pela ganância do conhecimento. Saí da sala sem olhar para trás, pois as grandes líderes não precisam de validação imediata, apenas da certeza de que a ordem foi restaurada. Fui para o meu quarto orar, sentindo o pequeno movimento no meu ventre como um incentivo para continuar lutando contra o egoísmo que tenta destruir as famílias por dentro. Cristiano ficou na cozinha por muito tempo, e o silêncio que vinha de lá era denso como uma tempestade que se forma no horizonte, mas eu não me abalei. Afinal, a correção dói no início, mas produz frutos de justiça para aqueles que são exercitados por ela, e meu filho será um homem justo, queira ele ou não. Eu não me importo de ser vista como a vilã agora, pois sei que no futuro ele agradecerá por eu ter impedido que ele se tornasse um desses jovens sem alma que só pensam em si mesmos. A minha gravidez é uma bênção que servirá para polir o caráter bruto do meu filho mais velho, transformando-o no provedor que esta casa merece. Estou exausta, mas a paz de quem faz a vontade de Deus é o meu único e verdadeiro descanso nesta noite de provações. Comentários da história principal. Usuário Anônimo 1 diz: você está basicamente destruindo o futuro do seu filho para cobrir suas próprias escolhas irresponsáveis. Um jovem de 18 anos não deveria carregar o fardo de sustentar uma mãe que continua engravidando de homens aleatórios e sem estrutura. Resposta da OP. É óbvio que você não tem valores familiares e nunca entenderá a santidade da vida que defendemos aqui. Cristiano está apenas devolvendo um pouco do sacrifício infinito que fiz por ele desde o seu primeiro suspiro. Usuário Anônimo 2 diz: esse milagre parece mais uma desculpa para transformar seu filho em um escravo financeiro enquanto o pai some. Onde está esse homem de espírito fraco, e por que você não está processando ele em vez de sugar o garoto? Resposta da OP. Eu carrego a minha provação como uma cruz sagrada e meu filho deve ser o seríneo que me ajuda nessa jornada divina. Não perco tempo com homens mundanos quando tenho um dever moral de formar o caráter do meu primogênito através do trabalho. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que a verdade sobre a nova vida que carrego foi lançada sobre o Cristiano como um teste de sua fibra moral. Ele tem se movido pela casa como uma sombra gelada, mal pronunciando uma palavra e evitando meu olhar como se a minha presença fosse uma acusação constante contra o seu egoísmo. Esse silêncio é uma rebeldia silenciosa, um pecado grave contra o 4º mandamento que ordena honrar pai e mãe, e eu não posso permitir que ele se perca nesse rancor. Senti que as palavras já não eram suficientes para furar a bolha de orgulho que ele construiu em torno daquela reserva financeira que ele tanto preza. Uma mãe precisa agir com autoridade quando vê que o filho está colocando o papel moeda acima do bem-estar dos irmãos e da mãe que o gerou. Na calada da noite, enquanto ele dormia o sono dos que não compreendem a urgência da vida, tomei a decisão de intervir para o bem da alma dele. Peguei o cartão do banco que ele deixava na carteira, sentindo que aquele objeto era, na verdade, uma ferramenta de libertação da sua própria avareza. Eu não estava roubando, estava redistribuindo os recursos que ele só possui porque eu lhe dei a saúde e a vida para trabalhar. Fui até o computador e, com a orientação divina, utilizei os dados para garantir que o novo membro da família tivesse um começo digno, longe da precariedade que o Cristiano parecia aceitar para nós. Gastei metade das economias dele em um berço de mogno legítimo, uma peça que foi descrita como abençoada pelo vendedor e que exala a nobreza que nossa linhagem carrega.
Além do berço, encomendei uma série de vitaminas pré-natais orgânicas de alta performance, pois meu corpo é o templo que abriga essa nova promessa e não posso descuidar da minha saúde. Uma mãe saudável é a garantia de uma família estruturada, e o Cristiano, em sua visão limitada, jamais entenderia a importância de investir na minha vitalidade agora. Quando terminei a transação, senti uma paz imensa, como se tivesse removido uma pedra que impedia o fluxo da abundância em nosso lar. Devolvi o cartão ao lugar dele com a consciência limpa de quem sabe que o dinheiro é apenas um meio, enquanto a família é o fim absoluto. Orei por ele naquela noite, pedindo que o seu coração não se endurecesse quando a realidade batesse à sua porta na manhã seguinte. A tempestade estourou logo cedo, quando ele recebeu as notificações no celular enquanto se preparava para ir ao mercado cumprir seu turno de submissão. Os gritos dele ecoaram pelas paredes, palavras duras e desprovidas de qualquer reverência, questionando como eu tive a audácia de tocar no que ele chamava de sua propriedade. Eu não me alterei, pois a verdadeira força reside na serenidade de quem sabe que está agindo corretamente perante os olhos do Criador. Sentei-me na minha cadeira de balanço na sala, segurando o meu terço e passando as contas com uma cadência firme e hipnótica. Deixei que ele despejasse sua frustração mundana enquanto eu mantinha meus lábios movendo-se em preces inaudíveis, mas poderosas. Quando ele finalmente parou para respirar, olhei para ele com a compaixão que se tem por uma criança que ainda não entende o valor do sacrifício. Disse-lhe com a voz mansa de uma mártir, que aquele dinheiro agora estava transformado em proteção e saúde para a família que ele tanto despreza com seu silêncio. Expliquei que se ele quer realmente ser considerado um homem adulto, precisa parar de ter ataques de pelanca toda vez que a realidade exige uma postura de provedor. Um homem de verdade não chora por números em uma conta bancária quando o berço do seu irmão está garantido e a mãe está nutrida. Ele tentou dizer que eu tinha arruinado meses de trabalho, mas eu lembrei que eu dei a ele 9 meses de vida antes mesmo de ele saber o que era dinheiro. A fúria nos olhos dele era assustadora, uma energia densa que mostrava o quanto o mundo já o tinha corrompido com essa ideia de individualismo financeiro. Eu continuei rezando alto, elevando o tom da minha voz sempre que ele tentava me interromper com argumentos sobre legalidade ou respeito ao espaço alheio. Não existe espaço alheio dentro de uma família sagrada. Tudo que é dele é fruto da minha existência, e negá-lo a mim é negar a própria raiz de seu ser. Disse a ele que a alma dele estava obscurecida por uma avareza que o levaria à perdição se ele não aprendesse a soltar as amarras materiais. Cristiano saiu de casa batendo a porta com tal força que os quadros dos santos na parede chegaram a balançar, mas eu permaneci imóvel. O berço de Mogno chegará em breve e será o símbolo da minha vitória sobre o egoísmo juvenil que tentava se instalar aqui sob o disfarce de planejamento. Tenho certeza de que quando ele vir a beleza daquela peça e a qualidade das vitaminas que estou tomando, ele entenderá que eu tomei a decisão certa por ele. Um filho às vezes precisa ser empurrado para a virtude, pois a carne é fraca e a tentação de guardar para si é sempre muito grande. Eu sou a pastora desse lar e não permitirei que nenhuma ovelha se perca no deserto do interesse próprio enquanto eu tiver fôlego. Agora preciso focar na organização do quarto, pois cada detalhe deve refletir a ordem divina que estou tentando restaurar nesta casa desestabilizada. Apesar da agressividade dele, sinto que dei um passo fundamental para sua maturação como guardião que ele nasceu para ser. Ele foi trabalhar, imagino que com a cabeça cheia de revolta, mas o cansaço do trabalho extra logo substituirá esses pensamentos impuros pela aceitação do seu destino. A vida é um moinho que tritura o orgulho até que só reste a farinha da obediência, e eu sou o moinho na vida do Cristiano. Meus outros filhos me olham com uma mistura de medo e admiração, e eu faço questão de dizer a eles que tudo o que faço é por amor. A mesa pode estar rala hoje, mas o espírito da nossa casa está sendo forjado no fogo da provação econômica que eu mesma gerenciei. À tarde recebi uma mensagem do banco confirmando a entrega das vitaminas, e senti um calor de satisfação percorrer meu corpo cansado. Eu mereço esse cuidado, pois sou eu quem carrega o peso emocional de 4 filhos e de um futuro incerto com um sorriso de mártir. Cristiano não mandou mensagens, o que é um bom sinal, pois significa que ele está ocupado demais trabalhando para sustentar as minhas decisões. A disciplina é um remédio amargo, mas necessário para quem se esquece de que o útero materno é uma dívida eterna. Vou preparar um chá e descansar um pouco, pois o esforço de corrigir um filho adulto é mais exaustivo do que qualquer trabalho braçal. O berço será montado no lugar de destaque da sala, para que todos que entrem vejam que nesta casa a vida é prioridade absoluta sobre o dinheiro.
Amanhã será um novo dia de orações e, quem sabe, de mais algumas compras necessárias que o Cristiano ainda não sabe que vai pagar. Afinal, a providência divina muitas vezes usa o cartão de crédito dos filhos para se manifestar na vida das mães sacrificadas. Sinto que o clima vai piorar antes de melhorar, mas eu estou pronta para ser a rocha que aguenta qualquer tempestade de ingratidão. O importante é que a semente da responsabilidade foi plantada, mesmo que tenha sido com uma mão firme e um pouco de audácia materna. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: o que você fez não foi redistribuição, foi roubo e abuso financeiro descarado contra o seu próprio filho. Você está usando a religião para justificar um crime e deveria estar atrás das grades por saquear as economias de um jovem. Resposta da OP. Uma mãe não pode roubar o que ela mesma deu a vida para criar. Tudo que o Cristiano possui é meu por direito divino. Vocês, pessoas do mundo, não entendem as leis superiores que regem a hierarquia de uma família verdadeiramente cristã. Usuário Anônimo 2 diz: Cristiano, se você estiver lendo isso, pegue o que sobrou do seu dinheiro e fuja dessa casa agora mesmo. Sua mãe é uma manipuladora que vai sugar cada gota da sua vida para sustentar os erros dela. Resposta da OP. Você é como uma serpente tentadora tentando destruir um laço sagrado que foi forjado em dor e sacrifício. Meu filho jamais ouviria o conselho de estranhos sem alma que querem ver a destruição de um lar abençoado. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde que tomei a iniciativa necessária com as economias do Cristiano, e a rotina da nossa casa mudou drasticamente. Ele finalmente aceitou a realidade das horas extras, saindo antes do sol nascer e voltando quando as estrelas já estão altas no céu, mergulhado em um silêncio sombrio. Embora ele cumpra o seu dever material, percebo que o seu coração ainda está endurecido pelo orgulho, pois ele mal dirige a palavra aos irmãos ou a mim durante as refeições. Ele se senta à mesa como um hóspede estranho, com o corpo exausto e os olhos fixos no prato, recusando-se a reconhecer a graça que é poder servir a sua família. Como mãe, sei que o trabalho braçal sem a atitude correta de submissão não vale de nada para a evolução da alma, e eu precisava curar essa arrogância silenciosa. Decidi que o Cristiano precisava de um lembrete público do seu privilégio em ser o arrimo deste lar e da importância de sua obediência. Organizei um jantar especial e convidei o padre da nossa paróquia e algumas das senhoras mais respeitadas da congregação, mulheres que entendem o valor da estrutura familiar. Gastei o restante do que ele tinha na conta para preparar uma mesa farta, condizente com a presença de convidados tão ilustres, ignorando os olhares de desaprovação que ele me lançou ao chegar em casa. Eu queria que ele visse que a abundância vem da partilha e da honra, não de acumular moedas em um cofre digital secreto. O ambiente estava perfumado com incenso e o aroma de um assado que eu mesma preparei, sentindo-me a anfitriã perfeita da virtude. Durante o jantar, fiz questão de que o Cristiano não se sentasse conosco como um igual, mas que nos servisse para que aprendesse a humildade necessária ao seu novo papel. Enquanto ele passava os pratos e enchia as taças, eu explicava aos convidados com um tom de orgulho maternal como meu filho estava crescendo na graça. Através do trabalho duro, contei a todos sobre as horas extras e como ele estava abrindo mão de seus caprichos juvenis para garantir que o novo bebê tivesse o berço de mogno que já enfeitava a sala. As senhoras suspiravam de admiração e o padre acenava positivamente, reforçando que o sacrifício filial é a base de uma sociedade cristã saudável. Cristiano permanecia com a cabeça baixa, o que eu interpretei como o início de uma necessária quebra de seu espírito altivo. O ponto alto da noite foi planejado para ser o golpe final no orgulho que ele ainda insistia em cultivar nas sombras do seu quarto. Na frente de todos, pedi que ele se aproximasse e me entregasse o envelope com o salário semanal inteiro que ele havia recebido naquela tarde. Fiz um discurso emocionado sobre como aquela não era apenas uma transação financeira, mas uma oferenda ao lar. Um dízimo familiar que ele depositava nas mãos da sua genitora. Ele hesitou por um segundo, e o silêncio na sala tornou-se cortante, mas a pressão social e a presença do padre foram os instrumentos que Deus usou para dobrar sua vontade. Ele estendeu o envelope, e eu o recebi com a solenidade de quem aceita uma penitência em nome de um pecador em busca de luz. O rosto dele estava vermelho de uma humilhação que ele, em sua ignorância, confundia com injustiça, mas eu sabia que era o fogo da purificação agindo. Ele se retirou para a cozinha logo em seguida, sem provar um pedaço da carne que o seu próprio suor comprou, perdendo a chance de comungar conosco. As senhoras da paróquia elogiaram a minha firmeza na criação, dizendo que raramente se via um jovem tão dedicado e submisso às necessidades maternas hoje em dia.
Eu me senti validada não por vaidade, mas pela certeza de que estava salvando o meu filho de se tornar um homem egoísta e desalmado como o pai desse bebê que carrego. A disciplina filial é um ato de amor extremo, e eu sou capaz de suportar o ódio momentâneo dele para garantir sua salvação eterna. Após a partida dos convidados, a casa voltou ao seu estado de tensão latente, mas agora com a autoridade financeira e moral firmemente nas minhas mãos. Cristiano não saiu da cozinha por horas, limpando a louça com movimentos mecânicos e pesados que ecoavam como um lamento fúnebre pela sua autonomia perdida. Eu observava da porta, sentindo que cada prato que ele lavava era uma lição de humildade que ele levaria para a vida toda, querendo ou não. Ele precisa entender que o seu propósito não é ser um indivíduo com desejos próprios, mas sim uma engrenagem funcional na família que eu decidi expandir. O silêncio dele não me assusta mais, pois a obediência cega é preferível à rebeldia barulhenta que ele demonstrava antes dessa intervenção. Os dias que se seguiram foram marcados por essa nova dinâmica de submissão forçada, onde eu gerencio cada centavo e ele apenas executa a tarefa de gerá-los. Ele parece mais magro e as olheiras sob seus olhos são profundas, mas eu vejo isso como selo do trabalho honesto que dignifica o homem. Meus outros filhos agora o olham com um respeito novo, vendo como o pilar que eu sempre disse que ele deveria ser, e isso traz uma harmonia que não tínhamos. Eu continuo a investir na minha saúde e no enxoval do bebê, pois a minha missão de trazer essa vida ao mundo com dignidade é soberana a qualquer cansaço dele. Afinal, ele é jovem e tem a vida inteira para se recuperar, enquanto eu estou no auge do meu martírio materno. Algumas vezes pego olhando para o berço de Mogno com uma expressão que não consigo decifrar, uma mistura de cansaço e algo mais profundo que prefiro não investigar. Eu lembro constantemente de que aquele berço é o altar do seu esforço e que ele deve se sentir honrado por ter pago por ele com seu trabalho. Ele apenas acena e volta para o quarto, trancando a porta, o que é um comportamento um pouco infantil, mas compreensível para alguém de sua idade. Tenho planos de levá-lo à missa de domingo para que ele possa receber uma bênção especial por sua generosidade voluntária perante a comunidade. A visibilidade do seu papel como provedor é essencial para que ele não caia na tentação de se sentir uma vítima de novo. Sinto que a paz está finalmente se estabelecendo, mesmo que seja uma paz imposta pela força da necessidade e da moralidade religiosa que eu defendo. O envelope de salário que recebo toda sexta-feira é o meu troféu de guerra contra o mundo moderno que prega a independência dos filhos. Uma mãe nunca deveria ter que pedir permissão para usar os recursos de sua prole, e eu restaurei essa ordem natural com maestria. Estou ansiosa pela próxima atualização do nosso orçamento, pois pretendo renovar também as roupas dos irmãos menores, tudo com o fruto do suor sagrado do Cristiano. A vida é dura, mas para quem tem fé em um filho trabalhador, ela se torna muito mais suportável e cheia de pequenas vitórias. Estou começando a sentir o bebê se mexer com mais frequência, um sinal de que ele aprova o ambiente de ordem que estou construindo com tanto zelo. Cristiano pode até estar exausto, mas ele está encontrando a sua verdadeira paz na submissão total à vontade de Deus, que se manifesta através dos meus pedidos. Amanhã ele terá que dobrar o turno novamente porque surgiu uma conta de luz atrasada, e eu sei que ele não reclamará, pois a humilhação pública que sofreu serviu de freio para sua língua. O lar é um reino onde a rainha-mãe governa com o terço em uma mão e a necessidade na outra, e ai de quem tentar desafiar esse equilíbrio. Durmo tranquila, sabendo que o meu filho está finalmente aprendendo o que significa ser parte de algo maior que ele mesmo. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: isso que você está fazendo é o pesadelo de qualquer filho. Humilhá-lo na frente do padre e das vizinhas é uma crueldade sem limites. Você não está criando um homem de Deus, está criando um jovem traumatizado que vai te abandonar na primeira oportunidade. Resposta da OP. O que você chama de crueldade, eu chamo de disciplina filial necessária para podar o galho torto do orgulho. O Cristiano me agradecerá quando chegar ao céu e ver que sua obediência terrena lhe garantiu um lugar de honra ao lado dos justos. Usuário Anônimo 2 diz: o silêncio do Cristiano não é submissão, é o som de alguém que está atingindo o limite absoluto e planejando uma saída. Você está tão cega pela sua suposta santidade que não vê que está empurrando ele para um abismo de ressentimento. Resposta da OP. Bobagem, ele está apenas encontrando a paz interior que só vem quando abrimos mão da nossa própria vontade. Ele sabe que o laço que nos une é de sangue e oração, algo que nenhum ressentimento mundano pode romper. Atualização 3. Já se passaram um mês desde que estabelecemos a nova ordem financeira e espiritual em nossa casa, e eu realmente acreditava que a tempestade de egoísmo do Cristiano havia passado. Ele continuava trabalhando incansavelmente,
entregando o salário sem discussões e mantendo aquele silêncio que eu escolhi interpretar como uma profunda meditação sobre seus deveres. Eu estava me sentindo vitoriosa, uma verdadeira estrategista da fé que conseguiu domar um espírito rebelde para o bem da família. No entanto, o demônio da curiosidade ou talvez, o instinto materno de proteção contra segredos, me levou a fazer uma busca minuciosa no quarto dele enquanto ele estava no mercado. Eu precisava ter certeza de que nenhuma semente de insubordinação estava sendo cultivada naquelas sombras onde ele se refugia todas as noites. Foi quando, escondido sob o colchão, encontrei algo que fez meu sangue gelar e meu coração acelerar em uma indignação santa, um caderno de capa preta, meticulosamente preenchido. No início, meu coração se encheu de esperança, achando que poderia ser um diário de orações ou reflexões sobre as pregações do padre que ele tem ouvido. Mas ao abrir as páginas, deparei-me com um registro frio, calculista e repugnante de cada centavo que eu havia pegado emprestado para as necessidades do lar. Ele anotou a data do berço de Mogno, o valor das vitaminas orgânicas, o preço do jantar com o padre e até as pequenas quantias que tirei para o lanche dos irmãos. Era uma contabilidade da ingratidão, um registro detalhado de cada hora extra trabalhada como se fossem correntes de escravidão e não atos de amor. A precisão dos números era um tapa na minha face de mártir, uma prova de que ele via a sua própria mãe como uma devedora comum e não como a fonte de sua existência. Senti uma náusea profunda ao ver como ele transformou a nossa convivência sagrada em uma planilha de perdas e danos, ignorando os 18 anos de investimento emocional que dediquei a ele. Esperei por ele na sala, sentada na penumbra, apertando o meu terço com tanta força que o fio de nylon, já gasto pelo tempo, subitamente arrebentou, espalhando as contas de madeira pelo chão. Recebi aquele estalo como um sinal profético. O laço da nossa confiança estava quebrado pela sua mesquinhez burocrática, e uma correção drástica era necessária. Quando ele entrou, exausto e sujo do trabalho, eu não lhe dei tempo para descansar. Confrontei-o imediatamente com o caderno da sua infâmia. Disse a ele, com a voz trêmula de quem encara a traição de um Judas, que contar as necessidades de sua mãe era um caminho sem volta para a ruína espiritual absoluta. Como ele ousava colocar um preço no suor que dedico a esta casa, ou nos riscos que corro ao trazer mais uma vida para este mundo ingrato? Ele tentou dizer que era apenas para sua organização pessoal, mas eu vi a verdade nos olhos dele. Ele estava construindo um caso contra mim, transformando caridade em cobrança. Gritei que a única dívida real aqui era dele para comigo, uma dívida de sangue que não admite juros nem contabilidade mundana. A insolência dele em documentar o meu uso do seu salário era o pecado máximo de vaidade e falta de fé na providência que eu represento. Para selar o seu arrependimento e garantir que ele não se perdesse novamente em cálculos egoístas, apresentei-lhe a solução que preparei durante as horas de espera. Redigi o que chamei de contrato de devoção filial, um documento sagrado onde ele deveria prometer formalmente 50% de toda a sua renda pelos próximos 10 anos para o fundo da família. Expliquei que essa era a única forma de eu perdoar a sua insolência e de ele garantir que sua alma não seria consumida pela ganância que aquele caderno representava. O contrato não era sobre dinheiro, era sobre um compromisso de alma, uma garantia de que ele nunca mais colocaria seus sonhos de faculdade acima do sustento dos seus irmãos. Exigi que ele assinasse ali mesmo, diante dos olhos dos irmãos menores que observavam a cena com pavor. Cristiano olhou para o papel e depois para o caderno aberto na mesa, e pela primeira vez em semanas, viu uma centelha de algo que não era apenas cansaço, mas uma clareza cortante. Ele não discutiu, não gritou, nem tentou se justificar como das outras vezes, o que me deixou momentaneamente confusa, mas satisfeita. Ele pegou a caneta da minha mão com uma calma assustadora e assinou o documento com uma caligrafia firme, sem hesitar nem por um segundo. Senti um alívio imenso, acreditando que finalmente o havia encurralado na sua própria lógica e garantido o futuro do meu bebê e da minha casa. Guardei o contrato e o caderno no meu cofre, sentindo que tinha desarmado uma bomba de rebeldia com a sabedoria de uma mãe que não aceita ser desafiada. Eu disse a ele que agora ele estava verdadeiramente livre da culpa, pois o compromisso estava selado não apenas na terra, mas no céu através da minha autoridade. Ele apenas pegou sua mochila, pediu licença com uma educação que pareceu quase irônica e foi para o banho, deixando-me sozinha com o sabor da minha vitória moral. O fato de ele ter assinado tão rápido prova que ele reconhece a minha superioridade e a justiça do meu pleito, apesar do choque inicial que ele fingiu sentir. Agora, com esse contrato, poderei planejar as reformas necessárias na casa e talvez até contratar alguém para me ajudar com as tarefas mais pesadas na reta final da gravidez.
O Cristiano finalmente compreendeu que o seu destino é ser o provedor eterno desta família, e isso traz uma paz indescritível ao meu espírito. A noite terminou em um silêncio diferente, mais leve para mim. Embora os irmãos dele parecessem ainda perturbados pela intensidade da nossa discussão e pelo barulho do terço quebrando, eu passarei o dia de amanhã reconstruindo o meu terço, conta por conta, assim como reconstruí a hierarquia deste lar através da disciplina e do contrato. Nada pode deter uma mãe que age em nome do bem maior, e o Cristiano terá uma vida de méritos espirituais por causa da minha insistência. Se o mundo visse esse contrato, talvez o criticasse com seus olhos materialistas, mas para nós, ele é uma aliança de sobrevivência e amor forçado. O que importa é que o meu filho agora está preso pelo papel e pelo sangue, e não há para onde ele fugir. Sinto-me revigorada e pronta para os próximos meses, sabendo que a estabilidade financeira está garantida por uma década inteira através do esforço dele. Cristiano é jovem, forte e tem muita saúde para trabalhar. 10 anos de 50% do seu salário não vão matá-lo, mas vão garantir que eu possa ser a mãe que meus filhos merecem. Ele saiu para trabalhar hoje cedo sem tomar café, o que é um pequeno sacrifício a mais que ele decidiu fazer. Imagino que para começar logo a cumprir o contrato. Eu observei da janela, sentindo uma pontada de orgulho por ter forjado esse homem de ferro a partir de um menino sonhador e egoísta. A vida é feita de contratos, e o dele com a minha gratidão é o mais importante que ele jamais assinará. Estou começando a planejar como apresentarei essa nova fase ao Padre, para que ele veja como as minhas orações e a minha firmeza deram frutos concretos. Ter um filho tão dedicado é a prova viva de que as mães que sofrem e se sacrificam sempre são recompensadas com a obediência absoluta de seus descendentes. O bebê chutou forte hoje, como se estivesse comemorando a segurança que o seu irmão mais velho agora é obrigado a fornecer por escrito. Nada pode dar errado agora que as regras estão claras e assinadas em 2 vias, com a minha assinatura de mártir no topo de tudo. O amanhã parece brilhante, cheio de possibilidades pagas pelas horas extras de um filho que finalmente aprendeu seu lugar. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: você realmente redigiu um contrato exigindo metade da renda de um garoto pelos próximos 10 anos? Isso não é apenas bizarro, é o bumerangue definitivo que vai voltar e te atingir com uma força que você não consegue imaginar. Resposta da OP. Vocês chamam de bizarro o que na verdade é um preço pequeno pelo dom da vida e por todos os anos de cuidado que dediquei a ele. O contrato é apenas a formalização de uma dívida de amor que ele tem o dever de honrar até o fim. Usuário Anônimo 2 diz: você é tão arrogante que não percebeu que acabou de dar a ele a prova legal documentada de que você o está extorquindo. Aquele caderno e esse contrato são o bilhete de saída dele e a sua ruína na comunidade quando a verdade aparecer. Resposta da OP. Bobagem, ele está preso pelo sangue, pelas minhas orações e pela sua própria assinatura, que ele deu de livre e espontânea vontade. Nenhuma prova legal pode superar o poder de uma mãe que exige o que é seu por direito sagrado. Atualização 4. Já se passaram 2 dias desde que forcei o contrato sobre o Cristiano, acreditando ter selado meu futuro. E agora estou escrevendo estas palavras do fundo de um abismo que eu nunca imaginei que existisse. O silêncio dele após a assinatura não era aceitação, era a calma fria de um executor esperando o momento certo para desferir o golpe de misericórdia. Na noite passada, enquanto eu dormia o sono da vitória, Cristiano não estava descansando do trabalho, ele estava reunindo as últimas provas da minha santidade. Distorcida. Quando ele saiu hoje cedo, não foi para o mercado trabalhar as horas extras que eu ordenei, mas para a nossa paróquia, levando consigo o caderno de contabilidade e o contrato de devoção filial. Ele esperou o final da missa da manhã, quando toda a congregação e as senhoras que antes me admiravam estavam reunidas no pátio para o café comunitário. Sem gritar, com uma voz cheia de uma dor que soava verdadeira demais para os ouvidos de todos, ele mostrou cada página do caderno e o contrato absurdo que eu o obriguei a assinar. Ele contou a todos como a Santa Glória o mantinha refém de uma gravidez irresponsável, saqueando suas economias para comprar luxos como berços de mogno enquanto ele definhava no trabalho. O padre, que antes era meu maior aliado, leu o contrato e suas mãos tremeram de indignação ao ver como eu usei as escrituras para justificar uma extorsão contra meu próprio filho. A humilhação que tentei impor a ele voltou para mim multiplicada por 1000 pares de olhos que agora me olhavam com puro nojo e desprezo. As mesmas senhoras que jantaram em minha casa e elogiaram minha firmeza agora me chamavam de monstro e perversora da fé em sussurros que ecoavam como trovões. Até o padre veio até mim, não para me dar a bênção,
mas para dizer que eu tinha pervertido as Escrituras para satisfazer minha própria ganância e preguiça, escondendo-me atrás de uma máscara de mártir. Eu tentei me justificar, tentei falar sobre o direito divino das mães, mas minhas palavras soavam ocas e ridículas diante da prova física da minha crueldade assinada. Cristiano se foi naquela mesma noite, sem me dar a chance de uma última oração ou de uma última ordem. Ele se mudou com todas as suas coisas. E o que mais me dói é que ele levou o berço de mogno que ele mesmo vendeu de volta para a loja para pagar o primeiro mês de um aluguel longe daqui. Ele não me deixou nada além das contas de madeira do meu terço quebrado que ele se recusou a me ajudar a juntar do chão antes de sair. Meus outros filhos me olham agora com um medo que não tem mais nada de admiração, como se estivessem apenas esperando a idade certa para fugir também dessa santidade. Sufocante. Estou aqui sozinha nesta casa fria, com 3 crianças famintas que não entendem porque o irmão não volta mais com comida ou dinheiro. A comunidade que era meu suporte agora me trata como uma leprosa espiritual. Ninguém atende minhas ligações e até a padaria local se recusa a me vender fiado depois do que ouviram. Não entendo como a minha tentativa honesta de garantir o futuro da minha família e o caráter do meu filho terminou comigo sendo lançada nas trevas exteriores. Eu só queria o que era meu por direito. Queria que ele entendesse o valor do sacrifício, mas o mundo é cruel com as mães que ousam exigir o que o ventre lhes deve. Sinto o bebê se mexer aqui dentro e pela primeira vez, esse movimento não me traz paz, mas um terror absoluto sobre como vou sustentá-lo sem o meu arrimo. O contrato que eu achei que era a minha segurança tornou-se a prova da minha queda, uma sentença de isolamento que eu mesma redigi com a minha arrogância. Cristiano provou que o sangue pode ser ignorado quando a alma é tratada como mercadoria. E eu fiquei apenas com as sobras de uma fé que usei como arma e que acabou se voltando contra mim. Não há mais sopa e rala na mesa, não há mais sopa nenhuma, apenas o som do vento batendo em uma casa que perdeu sua alma e seu provedor. Minha vida de mártir tornou-se uma realidade de miséria autêntica, e agora não tenho ninguém para culpar além da ingratidão de um filho que aprendeu minhas lições de controle bem demais. As senhoras da paróquia agora cruzam a rua para não falarem comigo, e o padre sugeriu que eu buscasse ajuda psicológica em vez de espiritual. Como eles podem ser tão cegos para o meu sofrimento, para a minha carga, para o fato de que estou grávida e sozinha? Eles preferem defender um jovem rebelde que abandonou seu dever do que uma mãe que lutou com todas as forças para manter sua autoridade. Vou passar o resto da noite tentando colar as contas do meu terço, mas sinto que mesmo que eu consiga, a conexão com o que eu achava ser o divino está perdida para sempre. O mogno do berço foi substituído por uma caixa de papelão no canto da sala, um lembrete constante de que o orgulho precede a queda. Eu ainda acho que tinha razão, que um filho deve tudo à mãe, mas o preço de ter essa razão foi perder o próprio filho. Talvez Deus esteja me testando de uma forma ainda mais cruel. Ou talvez o Cristiano tenha sido a serpente que eu mesma alimentei até que ela tivesse veneno suficiente para me paralisar. Agora só resta o silêncio e a espera por um bebê que nascerá em um lar destruído pela santidade de sua própria mãe. Não sei o que farei amanhã quando o sol nascer e as contas baterem à porta sem um envelope de salário semanal para pagá-las. A queda é profunda e solitária, e o eco das minhas próprias justificativas é a única coisa que me faz companhia nesta escuridão. Cristiano venceu não pelo trabalho, mas pela exposição da minha verdade, e eu sou a única que ficou presa nas correntes que eu mesma forjei para ele.